A PCD-TV de hoje traz como destaque um tema de interesse de toda a classe. A qualidade dos materiais odontológicos é discutida pelos doutores João Humberto Antoniazzi, Carlos Alberto Dotto e Walter Gomes Miranda Júnior. Está no ar mais uma a PCD-TV. Boa noite. Faltam apenas 9 meses para o 18º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Os preparativos andam a todo vapor e as novidades são muitas. Uma delas é que você já pode fazer a adesão e a inscrição para os cursos pelo telefone. É o Disque Congresso. O número é 0800 12 8555. A ligação é gratuita para todo o Brasil. Não perca tempo, 0800 12 8555. Há 20 anos, o cirurgião dentista brasileiro tinha poucas opções de materiais disponíveis no mercado. Hoje, com a entrada dos importados e com o aumento do número de produtos nacionais, a variedade é muito grande. Ter mais e mais opções é sem dúvida uma vantagem. Mas como anda a qualidade desses materiais? Quem garante que determinado produto é mesmo confiável? Para discutir esse assunto, a PCD-TV de hoje convidou os assessores da presidência, os doutores João Humberto Antoniazzi e Carlos Alberto Dotto, e o doutor Walter Gomes Miranda Júnior, que trabalha justamente testando e aprovando materiais odontológicos. Novamente estamos pela Rede Vida para, nesta terça-feira, conversarmos um pouco com dois dos nossos colegas, o professor Walter Miranda e o professor Carlos Alberto Dotto, sobre a qualidade dos materiais e dos equipamentos e de instrumentais usados na odontologia atual, especialmente tendo em conta esse projeto todo da economia brasileira estando aberta ao mundo em termos de importação, em termos de troca de tecnologia e, obviamente, o papel importante que a APCD tem desenvolvido em relação a isso através do seu congresso internacional, que bienalmente acontece nos meses de janeiro dos anos pares. Logo nós teremos, no dia 25 a 30 de janeiro de 1998, portanto, daqui a alguns meses, o nosso próximo congresso internacional. Então, vamos já começar a trabalhar, do ponto de vista internacional, a qualidade dos materiais odontológicos. Né, Walter? Você que é especialista da área de materiais dentários, participa de um núcleo de treinamento e de produção de conhecimento na área de materiais odontológicos. Como andam os materiais que os dentistas hoje utilizam aqui no Brasil? A gente tem alguma experiência em termos de materiais, não por ministrar na faculdade o curso de materiais dentários, mas porque nós montamos já nos idos de 83, um centro de pesquisas. E um centro de pesquisas com a ideia de se tentar, ou de alguma maneira, controlar alguns materiais e, eventualmente, desenvolver alguns outros. Essa experiência, que veio desde 83, no Centro de Pesquisas Clínicas de Materiais Dentários, que hoje passou a ser um núcleo de apoio à pesquisa, ligado diretamente à reitoria, onde a gente consegue tanto ministrar cursos para dentistas formados, obviamente, quanto testar materiais, tanto no laboratório, que aqui são aqueles famosos testes in vitro, e depois, seguindo a rotina normal, testar em uso. Então isso foi muito bom, tem sido muito bom, embora muito difícil, porque nós dependemos de material em termos financeiros, mas também dependendo de material humano para esse teste. Então a gente tem alguma experiência em cima disso, a gente vai discutir aqui essa experiência em termos de materiais e espero poder contribuir com isso para tentar elucidar alguma dúvida que o dentista possa ter. Então, mas no seu senso geral, quer dizer, como é que estão, por exemplo, como está a qualidade dos materiais que ultimamente, por exemplo, nos últimos anos, têm estado à disposição no mercado nacional para os nossos dentistas atender os nossos telespectadores? Bom, eu sou dos anos 70, né? E todos sabem que nos anos 70 praticamente não se tinha quase acesso a material importado, de nenhum tipo, né? E isso acontecia também de uma maneira, acho que completamente equivocada, com os materiais
dentários, que isso é uma coisa para a saúde, deveria ser aberto para poder se comprar em todo mundo. Não se deve privar o povo de materiais de qualidade. O que se nota é que depois dos, vamos dizer assim, fim dos anos 80, começo dos anos 90, houve um boom em termos de materiais, ou seja, com certeza nós tivemos a chegada de um número enorme de novos produtos e acho que até criando uma certa confusão para os próprios dentistas, porque eram às vezes produtos semelhantes, mas com maneiras diferentes de se trabalhar. Então, até é um tipo de problema até bom, quer dizer, nós temos com o que trabalhar. E realmente nota-se que os materiais melhoraram bem, mas muito bem, né, nos últimos anos. O Tonias está perguntando de produtos e você falando de materiais. Que tipo de produtos e materiais? Restauradores ou instrumentos ou outros tipos de... eu diria para você o seguinte, é óbvio que a nossa experiência é maior em termos de materiais restauradores, por exemplo, materiais para uso de consumo, né? Mas parece que também houve uma mudança em termos de instrumental e de equipamento. Pelo que se nota, houve uma tendência da indústria nacional a progredir e desenvolver equipamentos mais compatíveis com as técnicas mais modernas de trabalho e também de segurança, né? Hoje se fala muito em biossegurança, que é a segurança no trabalho. Então, hoje parece que os equipamentos, tanto de infraestrutura geral do consultório, como o próprio instrumental, está mais preparado para os dias de hoje, vamos dizer assim, em termos de qualidade. Doutor, você que tem uma experiência em função até do Congresso Internacional de São Paulo, de Odontologia de São Paulo, de percorrer inúmeros congressos internacionais em vários países, dá para perceber se há uma correspondência de produtos, de instrumental, de tecnologia também aqui no Brasil, com toda a experiência desenvolvida, por exemplo, nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa? O que a gente tem notado nas viagens, e vocês, colegas, que também têm oportunidade de frequentar as feiras promocionais desses congressos, é que existe uma padronização em alguns setores, que eu posso talvez falar um pouco melhor no que diz respeito a instrumentos cirúrgicos ou instrumentos utilizados em periodontia. Um pouco também das coisas que se faz em implantes. Na realidade, há uma tendência à normatização. No que diz respeito aos instrumentos de periodontia, por exemplo, Antoniazzi, sabe, os instrumentos às vezes eram semelhantes com nomes diferentes, eram semelhantes com números diferentes. Muitas vezes, mesmo dentro do mesmo nome e da mesma numeração, eles tinham formas diferentes. Então não havia um critério definido. E, obviamente, a tendência era haver uma estandartização. Mas lá como aqui, também existe um problema burocrático no que diz respeito a isso, principalmente no que diz respeito ao instrumento, que não é um produto que vai ficar instalado definitivamente no indivíduo, no dente, no organismo do indivíduo. A seriedade é maior no que diz respeito à utilização dos materiais restauradores, para que não haja a famosa propaganda enganosa, do tipo, o meu lava mais branco que o seu. Na realidade, todos lavam tão branco quanto. Então, o meu marketing vai ter que ser sobre algumas outras formas e, fundamentalmente, envolvendo o preço, que acaba nos beneficiando, nós dentistas. Certo. Mas, de qualquer maneira, dá para perceber que os bons produtos que você pode ver nas feiras em outros países também são encontráveis aqui. Não, nesse aspecto, sim. Quer dizer, hoje há uma facilidade maior. O fato da abertura que o Congresso Internacional de Odontologia deu, trazendo empresas, ajudou a motivar as empresas nacionais também a melhorarem o seu nível de qualidade. Você vê que hoje há uma preocupação de se conseguir os famosos certificados ISO, seja ele 9001, 9000, 9002, dependendo da categoria do que o produto esteja enquadrado.
Isso está em função de uma necessidade de normas técnicas, onde, Sim. inclusive, deve haver participação das associações envolvidas com os fabricantes e com os comerciantes desses produtos, que são a ABIMO e a BCPO. Nesse momento, a PCD ajudou e ajuda muito, porque, sabe, é uma forma de você ver bons produtos. Coincidentemente, ainda dentro desse assunto, hoje nós tivemos a oportunidade de receber novamente a visita de um senhor que representa as indústrias fabricantes internacionais, não só americanos, e que esteve fazendo uma visita pelo Brasil, vendo como é que estamos funcionando nas faculdades, qual é o nível de higiene, o que se faz com tipos de sistemas de filtros biológicos e controles biológicos, fez uma visita na associação, fez algumas críticas válidas e mostrando que existe uma normatização internacional, que essa própria entidade está criando, que vai obrigar com que todas as empresas se enquadrem, se quiserem sobreviver. Certo. Bem, eu acho que um tema muito importante é aquilo que é chamado de biossegurança do procedimento profissional, que envolve tanto o dentista quanto o seu staff, né, quanto os seus auxiliares dentro do próprio consultório e, sobretudo, o próprio cliente, né? E nós temos, na verdade, toda uma preocupação de legislação e, inclusive, de procedimentos que vão desde a área de prevenção de doenças do trabalho até de prevenções extremamente sérias de doenças infectocontagiosas. Mas existe um problema de biossegurança vinculado aos próprios produtos que são utilizados. Sem dúvida. Por exemplo, a utilização de mercúrio no amálgama. Como é que anda esta celeuma? Se o mercúrio do amálgama é nocivo, não é nocivo? Qual é a medida de segurança que o profissional, né, o nosso colega, tem que ter no seu consultório para manter este mercúrio sob condições bem controladas? Sem dúvida. Parece que a celeuma em torno do uso no paciente parece que está relativamente bem administrada, porque alguns países escandinavos que haviam até pensado em suspender o uso já voltaram atrás e perceberam que realmente a parte de uso in loco, quando ele é instalado, ele praticamente não causa nenhum problema para o paciente. Então, no caso do paciente, eu acho que ele pode ficar extremamente sossegado quanto a esse aspecto, embora a tendência mundial é de procurar materiais estéticos, ou seja, ele tem sim uma ótima segurança para o paciente. Agora, o que pode e deve ser discutido, e eu acho que agora deve entrar mais nesse assunto, é a segurança profissional em cima do manuseio do mercúrio. Do manuseio. Por quê? Na minha opinião, o material no Brasil é mal condicionado, porque ele é vendido para o cirurgião dentista num frasco de vidro. E acidentes acontecem, quer dizer, derrubar um frasco é a coisa mais comum. Do mercúrio. Frasco de mercúrio. Se derruba a taça de cristal que se ganhou no casamento, é ruim, né? Mas o mercúrio realmente é complicado, porque a higiene do mercúrio é muito difícil. Alguns requisitos básicos são tomados na parte de montagem do consultório. Você é obrigado a ter um piso liso, você é obrigado a ter ventilação, não ter frestas, enfim. Várias medidas de construção do consultório são tomadas e têm sido tomadas na maioria dos consultórios, pelo menos aqui em São Paulo, no Brasil em geral, eu acho que sim. Mas, mesmo assim, é muito difícil você se descontaminar. Então, as partes mais complicadas são o manuseio da liga, a hora de se fazer a trituração da liga, que exige trituradores hermeticamente fechados, ou o uso de cápsulas, que seria o mais recomendável ainda, tá certo? E uma proteção do profissional e da auxiliar, utilizando sempre luvas, isso é quase que mandatório hoje em dia, por outros motivos, mas também por esse, né? E, enfim, e trabalhar com área ventilada, etc. E, principalmente, a guarda desses resíduos num frasco contendo água. Ou, por exemplo, líquido revelador utilizado já reciclado, você pode botar os resíduos lá. Uma maneira de você tentar
controlar uma possível contaminação do teu ambiente de trabalho. Walter, qual é a entidade internacional, suponho eu, que dite estas normas, assim, desses aconselháveis, frasco, cápsula, ou isso também nós temos no Brasil alguém que tenha essa autoridade? Eu diria para você assim, internacionalmente a gente tem algumas entidades que têm trabalhado com isso. Essa celeuma em torno do amálgama, como em toda a situação, é muito boa, porque gerou pesquisas e gerou trabalhos mostrando o que se deve fazer. Mas, basicamente, a gente pode dizer que a área de estandardização da Associação Dentária Americana, ADA, e da FDI também. E a da FDI, mais a ISO, né, em associação, são as entidades que mais se preocuparam com a estandardização desse tipo de procedimento. Porque, inclusive, é interessante lembrar que a primeira controle que foi estipulado pela ADA, foi a especificação número 1 da ADA, de 1920, já é sobre amálgama. Quer dizer, já temos quase um século aí de brigas em cima desse produto. Ele tem demonstrado que, clinicamente, é um material excelente, mas a gente tem que ter cuidados, principalmente com nós, cirurgiões dentistas, em termos de que nós vamos passar, sei lá, 30 anos da nossa vida dentro de um consultório e, eventualmente, trabalhando com esse produto. Mas um tema sempre presente é a qualidade dos materiais restauradores, especialmente os estéticos, as famosas resinas. Realmente elas estão sendo eficientes? As pesquisas estão mostrando boa qualidade disso? Olha, eu diria que é impressionante o desenvolvimento que esses materiais tiveram ao longo dos anos. Eu não estou formado há muito tempo, são 15 anos, relativamente um tempo razoável de profissão. Idade, né? Você chegou a conhecer a Daptic? E trabalhei muito com a Daptic porque era só esse material que era possível trabalhar na faculdade. É o que tinha. E eu diria que é um fusquinha, né? Ele vai para tudo quanto é canto. Mas tinha problemas sérios em termos de acabamento, ele tinha problemas sérios em termos de facilidade de trabalho. Hoje o dentista trabalha com a fotopolimerização e consegue controlar o tempo de trabalho. Quer dizer, ele é senhor do seu tempo, vamos dizer assim. Fora isso, fundamental. Que é fundamental. Fora isso, houve um grande desenvolvimento na parte de pigmentação, você consegue a maior variedade de cores. Uma coisa que foi fundamental, acho que foi uma estandarização em termos de escala. Então, a maioria dos produtos, internacionalmente falando, adotou a escala Vita. Você poderia discutir se é a melhor ou não é a melhor escala, mas o importante é que todos têm seguido a escala. Então, os fabricantes fizeram esse tipo de estandarização, o que facilita muito para o cirurgião dentista. Os produtos de alto consumo passam a despertar o interesse da indústria nacional, que tem querendo e tendo mercado, tem condição de produzir. Custo-benefício, vale a pena. Tá? É um problema de mercado, de ter gente para comprar. Certo. Agora, uma perguntinha que eu sempre fiquei preocupado, que é o quanto de pressão as empresas fazem sobre as pessoas como você, Walter, que está envolvido, de certa forma, em teste de qualidade. Olha, a gente tem uma experiência muito interessante sobre isso. Uma das primeiras experiências em termos de pesquisa foi no controle seria entre aspas, um controle de qualidade de um produto, uma liga para amálgama, que ia ser comercializado aqui no Brasil. Então a firma nos contactou e, através desse núcleo de apoio à pesquisa, pagou para nós fazermos a pesquisa. Então fizemos toda a parte laboratorial, onde se desenvolviam os testes da especificação número 1 da ADA, onde se controlava laboratorialmente a qualidade desse produto. E ele passou muito bem. O passo seguinte seria a execução da experiência clínica. E nós fizemos a colocação dessas restaurações. Depois de 2 anos, hoje está sendo controlado ao longo do tempo ainda, já faz uns 10 anos, mas após 2 anos de mercado, de testes, nós recomendamos à firma que ela tirasse do mercado. Porque uma grande parte das restaurações não estavam se comportando como deveriam. E a firma tirou do mercado. Então, ela pagou para fazer o teste e teve que tirar o produto. Não teve, mas foi aconselhada a tirar o produto. Esse trabalho gerou uma publicação no exterior e várias publicações aqui no Brasil.
e mostra que é possível conviver, vamos dizer assim, de uma maneira saudável, né? Uma outra experiência foi com uma liga japonesa à base de galho. Para quem não conhece o galho é um metal que é irmão, vamos dizer assim, do mercúrio, ele fica líquido à temperatura ambiente, e a grande tentativa era de se remover o mercúrio da composição. A grande vantagem do galho em cima do mercúrio seria que ele estaria mais estável em temperaturas inferiores, vamos dizer assim, né? A gente tem que imaginar que na boca nós vamos estar por volta de 35, 37 graus Celsius e teria uma suposta vantagem. Nós também fizemos um trabalho de pesquisa em cima dessa liga. Paralelamente, o pessoal da Faculdade de Bauru também fez a pesquisa e nós tivemos a decepção de termos fraturas dental, problemas sérios com a liga. E essa liga realmente, depois de 3 meses de pesquisa, nós removemos todas as restaurações feitas com esse produto e tentamos de toda maneira um contato com a firma para saber dados técnicos, mas não tivemos um apoio, vamos dizer assim, adequado. Só que realmente eles não tinham essa experiência que nós tivemos. Mas como praticamente 100% dos casos nós tivemos falhas, e Bauru também teve um número enorme de falhas, realmente essa liga foi extremamente, acho que, prejudicial. Bom, ela nem chegou a entrar no mercado. Não, nem chegou, graças a Deus nem chegou a entrar no mercado. Então é uma maneira que a gente consegue ter uma convivência entre fabricante e, vamos dizer assim, o professor, o profissional de pesquisa. No mais, vai depender também um pouco da sua ética profissional. E a nível brasileiro, a nível Brasil, o Antoniazzi tem problemas com a estandartização de instrumentos endodônticos, de tamanhos, que sejam comprimentos. E quem você acha, e vai para você também, Antoniazzi, que deveria no Brasil ser um órgão que realmente representasse e expressasse essa norma? Nós teríamos que pensar em algum tipo de associação de classe. Sem dúvida nenhuma, a ABO ou qualquer outro tipo de associação deveria, eventualmente, tomar isso para si, né, e tentar trabalhar em cima disso. Eu acho que alguma coisa foi tentada, eventualmente, mas eu acho que assim, os custos disso devem ser altíssimos. Porque já só caminhando paralelamente, por exemplo, para se registrar um produto, para se vender um produto no Brasil, só da parte burocrática, leva-se entre você ter o produto e colocar no mercado perto de 8 meses. Entre você entrar com dados de um farmacêutico responsável, em termos de produto, material Sim, claro. de uso, né? E depois você fazer o registro, avará na prefeitura, avará no estado, controle federal, você tem que entrar no Ministério da Saúde, enfim, a burocracia é muito grande. Mas, de qualquer maneira, Walter, uma coisa que precisaria ser salientado, que é uma tendência na legislação brasileira de incluir os produtos odontológicos dentro do controle, por exemplo, do Ministério da Saúde em relação à utilização em seres humanos, que não existia até há pouco tempo. Até há pouco tempo era obrigado o registro, por exemplo, de produtos farmacêuticos de uso humano. Agora não, também os produtos odontológicos são obrigados a ter um registro. E, juntamente com isso, existe todo um problema de qualidade de procedimento que está sendo legislado através da vigilância sanitária, que são órgãos vinculados às secretarias estaduais da saúde, que normatizam, por exemplo, o problema da construção do consultório, da qualidade do equipamento em termos de eficiência de iluminação, de ar, enfim, da parte construtiva também do próprio consultório. E atualmente, com assessoria de faculdades, etc., já começa a existir uma normatização em relação à parte radiológica, por exemplo. Quer quanto à qualidade dos equipamentos, quer quanto à qualidade dos procedimentos de tomada radiográfica dentro do consultório. Então, isso começa a ser interligado. Quer dizer, de uma certa maneira, nós estamos deixando de ser um país de brincadeira para ser um país mais sério, ou devidamente sério, se responsabilizando organizacionalmente, quer ao nível do governo, quer ao nível também
das próprias associações e o papel que as associações executam em relação a isso para ter melhor padrão de qualidade, tá certo? Normativas e até uma fiscalização mais significativa. Sem dúvida. Eu acho que tudo isso também está enfechado na produção científica que está sendo feita no Brasil, está enfechado também na importância, por exemplo, como a PCD e as nossas ABOs têm, no sentido de fazer com que haja uma importância de um exercício profissional de alta qualidade. Tá certo? Isso é uma verdade, eu acho que isso foi uma grande coisa que tem acontecido nos últimos anos, essa necessidade de se registrar. Porque imagine que você, há uns tempos atrás, você poderia desenvolver um produto, vamos dizer assim, no fundo de quintal, sem ser pejorativamente, e colocar no mercado. Isso de uma maneira artesanal, exatamente. Né, vamos chamar assim. Isso criava um problema, inclusive para o próprio governo, porque eventualmente uma indústria desenvolve um produto, tem todo um investimento de tecnologia em cima daquilo, cria um padrão, e aí uma pessoa que não investiu tudo isso, mas apenas pegou os dados e de alguma maneira manufaturou alguma coisa em cima daqueles dados. Faz uma clonagem, né? Exato, Como está na moda como falar, tá na né? moda, um Tá clone certo? daquilo. Isso. E entra na própria concorrência do governo, por exemplo, numa licitação, etc. Claro. Sem um mínimo padrão de qualidade. Isso é um exemplo clássico disso, é uma liga de amálgama que passou aí como, durante muitos e muitos anos, ela é dos anos 60 e continua até hoje, que ela tem um certo proporcionamento. Então, vai lá, tem tanto de prata, tanto de estanho, etc, etc. E você tem os clones dela, que não sofrem o mesmo tratamento térmico que ela sofre na produção. Certo. Ou seja, ela desenvolve um produto final muito bom. Sim. E esses clones não desenvolvem o mesmo produto, o que cria um problema, porque numericamente ela tem valores similares. Certo. E como se faz isso? Então, se essa liga passasse por um teste, algum tipo de especificação, talvez ela não pudesse entrar no mercado. Então, seria uma maneira de você tirar do mercado pessoas que não têm uma qualificação como objetivo final. Muito bem. Lamentavelmente, nós estamos com o nosso tempo não só esgotado, mas bastante ultrapassado. E talvez a recomendação que nós poderíamos tirar desse nosso bate-papo aqui na nossa sala de visitas é que o nosso colega deva ter o cuidado na aquisição de equipamentos, de material, de instrumental, não apenas pelo preço mais barato, mas aquele que, sendo um preço adequado, também comprovadamente demonstre qualidade para que ele possa melhor executar os seus procedimentos dentro do consultório, oferecendo para o seu paciente um produto de qualidade, uma técnica e assim por diante. Sem dúvida. E, ao nos despedir, agradecendo ao Douto e ao Walter essa colaboração com a APCD TV, queremos convidá-lo a estar conosco na próxima terça-feira, às 21h30, pela Rede Vida, vendo a APCD TV, que é o grande contato entre você, telespectador e nosso colega cirurgião dentista, com a nossa associação. Nos escreva, nos telefone, passe seu fax, que nós precisamos da sua resposta. Boa noite. Participe você também da APCD TV, mandando sugestões de temas que possam ser úteis para a classe odontológica. O número é 011-521-7206. Ligue ou mande um fax aos cuidados da professora Helenice Nogueira Gonçalves. Os principais temas do nosso programa estão no Jornal da PCD. Na semana que vem, nós vamos apresentar uma cirurgia paraendodôntica com o Dr. Ari Rember. Não se esqueça, a PCD TV volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, aqui, pela Rede Vida de Televisão.